Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento, né? Nós iniciamos mais uma edição do projeto História em Prosa. Esse projeto da Secretaria da Cultura é vinculado ao Museu Histórico Willy Barth. Hoje nós estamos aqui recebendo a professora Sara Munique Noal, né? Também com o Anésio, que é nosso servidor aqui do Museu Histórico Willy Barth, para esse papo que muito me agrada e muito me atrai, porque é uma área também que eu também pesquiso, relacionando a questão da literatura com a história. Mas eu gostaria de começar apresentando a professora Sara, para que as pessoas que nos assistem conheçam um pouquinho mais dessa pesquisadora que hoje está aqui conosco, para bater um papo descontraído, para falar um pouquinho sobre essas relações de história e literatura. A professora Sara Munique Noal é atualmente doutoranda em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Na linha de pesquisa, sua linha de pesquisa é Trabalho e Movimentos Sociais, com ênfase na história social. No momento, sua pesquisa está relacionada aos modos de viver e à cultura dos trabalhadores no Brasil entre as décadas de 1920 e 1970, a partir de obras literárias. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Sara e agradecer por ter aceitado o nosso convite de vir aqui bater um papo conosco, né, Anésio, nesse projeto que é tão especial para a Secretaria de Cultura. Obrigada, professora Sara, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, me sinto muito feliz de estar aqui, né, nesse projeto tão interessante. Quando fui convidada, achei muito legal a proposta da gente divulgar a pesquisa histórica e as novas perspectivas da história, né, que muita gente pensa a história ainda muito fechada em determinados assuntos, e hoje a história é uma coisa muito importante, inclusive, para a nossa vida, né? Então, um projeto muito interessante. Sinto muito feliz de estar aqui. Obrigada, professora Sara. No resumo que a professora passou para a gente aqui, né, do nosso bate-papo, para a gente poder começar, né, as nossas perguntas aqui, as nossas curiosidades, né, a professora colocou para nós que a perspectiva, então, né, do nosso bate-papo que seguiria a literatura como fonte para a produção historiográfica. De que forma que a gente pode traduzir isso e transpor nessa linguagem mais acadêmica para que o nosso público que aqui está nos assistindo compreenda como que a literatura ela pode ser fonte para a pesquisa historiográfica? Então, primeiro eu vou fazer uma análise um pouquinho de entender como que a literatura chegou a ser fonte para a história, porque nem sempre foi assim, né? Teve, durante grande parte do século XIX e início do século XX, a história ela era muito fechada naquela história oficial, né? Dos documentos oficiais produzidos pelo Estado, onde quem aparecia eram basicamente os reis, os membros do governo e tudo mais, né? Essa história começou a ser modificada já no comecinho do século XX, com a Escola dos Análises, né? Esses historiadores, eles analisaram que a história podia ir além disso, né? Porque até então você pegava o documento produzido pelo Estado, produzido pelas grandes figuras, e simplesmente traduzia o que estava ali naquele documento. Não se tinha uma perspectiva de aprofundamento, de análise, de confronto com outros documentos. Então, esses novos historiadores, eles começaram a questionar essas perspectivas e trouxeram novos personagens, novas fontes para a história, e isso começou uma revolução dentro da historiografia, né? Até então, não se tinha muitos documentos, digamos assim, que não fossem produzidos, né, pelas instituições. Então, eles ainda seguiam analisando esse tipo de documentação, mas já se aprofundando nessas novas temáticas, nessas novos métodos de ensino, de pesquisa. E isso proporcionou uma revolução ainda maior, né? Então, em meados do século XX, começou a se questionar, principalmente, a participação de novos sujeitos na história. Com os análises, os novos sujeitos já tinham aparecido, mas apenas por meio de, digamos, de censos de morte ou censos de nascimento, e isso não trazia o sujeito em si para a história. Então, esses novos pesquisadores, eles começaram a pensar como que esses sujeitos, principalmente os trabalhadores, as mulheres, apareceriam na história, né? Já que as fontes produzidas por as classes, principalmente as classes mais baixas, as classes populares, são mais escassas.
Uma das formas foi por meio da literatura, de cartas e também da história oral, né? Então, a literatura ela começa a ser usada. Tanto que parte dos questionamentos não eram de historiadores, mas sim de artistas, de escritores, né? Um dos escritores muito conhecido dentro dessa perspectiva é o Brecht, né? Que ele tem um poema muito interessante, que é Perguntas de um Operário, né? Que ele pergunta, quem construiu a muralha da China? Quem foram essas pessoas? Para onde foram essas pessoas após as realizações das grandes obras, né? Afinal, quem fizeram as guerras? Quem foram os soldados, né? Quem foram essas pessoas, né? Então, a literatura, a história oral, ela entra como uma das formas de acessar esses novos sujeitos da história, né? A literatura, por mais que a gente pense ela como uma ficção, geralmente, né? Literatura, uma ficção, um romance, nenhuma literatura ela é produzida, digamos assim, do nada, né? Quem escreve essa literatura também é uma pessoa, um sujeito que vive um momento histórico, que vive as transformações da sociedade, os governos, as decisões políticas. Então, todas essas questões que envolvem o nosso cotidiano também estão presentes na hora de se produzir uma literatura, né? Então, a literatura, a gente pode dizer que, por ela ser um produto do homem, ela também é social, historicamente referenciada. O que significa isso? Ela foi produzida num tempo, em um determinado lugar, por uma determinada pessoa. Então, quando a gente trabalha com a literatura, a gente também analisa essas determinadas questões que estão diretamente relacionadas com a história, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, que a literatura entra como uma importante ferramenta de conhecimento da história e de produção historiográfica também. Uhum. A professora comentou, né, da Escola de Análise, que seria, então, uma nova perspectiva, que a gente até coloca, né, na academia, que é a perspectiva da nova história, e que olha, talvez, não novos sujeitos, mas sujeitos invisibilizados e sujeitos que estão à margem, né? Que até então a historiografia trabalhava numa perspectiva que é a história dos vencedores. Então, essa perspectiva que a professora comenta e que vai fazer essa correlação com a literatura, ela vai olhar para a margem, ela vai olhar para essa sociedade e para essa micro-história que está colocada, né, de uma forma marginalizada perante a macro-história e a história oficial? Sim, exatamente. Esses sujeitos que até então faziam a história e não apareciam na história, então eles vão passar a ser valorizados, porque não tem como você analisar determinado momento histórico analisando apenas um lado da história, né? Apenas um lado que conta a história. Então, esse não é nem uma perspectiva inversa, mas é uma perspectiva de confronto mesmo, né? Então, esses sujeitos, eles percebem a história, aquele momento vivido por eles, da mesma forma que as classes dominantes, por exemplo, percebem, né? Uma decisão, uma nova lei ou uma nova reorganização de uma cidade, como que esses sujeitos veem essas medidas, como a experiência deles se reflete dentro desse momento, né? E como que essas perspectivas diferentes, como que elas se confrontam e como que elas criam, por exemplo, resistências, né? Porque todos os sujeitos eles resistem e não apenas aceitam essas novas perspectivas, né? Mas eles também resistem. Então, como que esse confronto de experiências ele aparece dentro da história? E isso enriquece muito mais a história, porque faz a gente conhecer muito mais como que a humanidade foi se desenvolvendo para a gente chegar, inclusive, ao que a gente tem hoje, né? Sara, gostaria que se nos dissesse quem foi Carolina Maria de Jesus,
que, avaliando um pouco, verificando um pouco o seu trabalho, percebe que você pesquisou a fundo sobre essa pessoa, que está um pouco dentro dessa perspectiva que tu nos aponta, de olhar a história de um outro ponto de vista, olhar de baixo, né, dentro dessa perspectiva dos novos historiadores. Bom, primeiro eu conheci a Carolina em 2014, por intermédio do meu orientador, que era meu orientador na graduação, e hoje continua sendo meu orientador, né, o Antônio Bose. E ele me sugeriu pesquisar trabalho de catadores de papel por meio de literatura, né, e me apresentou o livro Quarto de Despejo, da Carolina. E eu fui ler esse livro e realmente me encantei por essa personagem histórica, digamos assim, né. A Carolina, ela nasceu em 1914, Sacramento, Minas Gerais, uma família muito pobre, era uma mulher negra, neta de ex-escravos, né? Então, filha de trabalhadora doméstica. Naquela região não tinha muito acesso a outras formas de trabalho, ou era o campo, ou era o trabalho nas casas de senhores, de fazendeiros, né? E pouco acesso à educação. Na época, né, o Brasil inteiro tinha muito pouco acesso à educação, mas naquela região de Sacramento tinha uma escola espírita do Barzanufo, era o sobrenome dele, era um médico espírita, né? E ele tinha essa escola que ele atendia pobres. E a Carolina começou a frequentar, porque uma patroa da mãe dela insistiu para que ela colocasse a Carolina nessa escola, e ela começou a ir na escola. Ela conseguiu frequentar 2 anos apenas a escola, aprendeu a ler e escrever, e por causa do trabalho teve que abandonar essa escola, e seguiu trabalhando com a família, e indo de cidade em cidade, né, peregrinando pelo interior de Minas Gerais, de São Paulo, mas sem nunca abandonar o amor pelos livros. Então, ela ia trabalhar numa casa, tinha uma biblioteca, ela pegava um livro e lia. E isso foi se desenvolvendo na história da Carolina. O sonho dela era ir para São Paulo, porque naquele momento da história, por volta de 1930, né, São Paulo era o centro do Brasil, era a cidade que mais cresce, era a cidade do trabalho, era a cidade, e principalmente era a cidade da cultura. Então, ela vê em São Paulo uma oportunidade e começa esse caminho de ir até São Paulo, né? Ela começa a escrever efetivamente por volta de 1940, pelo que se sabe hoje, né? E chega em São Paulo, vai trabalhar em casas de família, continua estudando nesse esquema de pegar livros emprestados, discutir com alguns empregadores dela, né? Ela conversava muito, debatia, pessoas da elite, geralmente, né? Pessoas importantes. Ela trabalhou em casas de pessoas muito importantes na história do Brasil, e então isso também contribuiu, né, com esse desenvolvimento intelectual dela. Ela engravidou em 1948 e teve que abandonar as casas. Na época não tinha seguridade social nenhuma, não tinha, né, nenhum apoio a essas pessoas, então ela não podia mais viver na casa dessas famílias, e então a opção que ela tem é ir morar na favela. Na época, a favela do Canindé estava se formando em São Paulo, foi uma das primeiras favelas de São Paulo, né? E ela, então, vai lá. Constrói o barraco dela grávida, né? Carregando os materiais, madeiras de doação, e consegue construir. E ali, nesse espaço da favela, ela começa a escrever um diário da vida dela mesmo naquele espaço, né? Então, ela vai relatando o cotidiano da vida dela. Ela faz isso por um tempo e acaba abandonando essa forma de escrita, porque, na verdade, o que ela gostava muito de escrever e o que ela se colocava era como poeta. Ela era uma poetisa e ela gostava muito de escrever poesia. Ela abandona o diário, continua escrevendo as poesias, romances e contos, né? Só que, em 1958, um jornalista vai fazer uma reportagem na favela do Canindé, e
E ela, né, que não perdia oportunidades, porque ela não é que ela não ia atrás, ela vivia nos jornais, nas editoras, ela sempre levava, ela dava entrevistas, quando ela conseguia publicar um poema, ela publicava, né? Então, ela estava sempre em cima. E ela vê aquele jornalista e vê uma oportunidade ali. Chega próximo e fala para uns rapazes que estavam usando um parquinho, que era feito para crianças, né, que ela ia colocar eles no livro dela. E o jornalista se interessa por essa... Como assim? Que livro é esse? E vai até o barraco dela e encontra cerca de 35 cadernos escritos, né, com diversos poemas e contos e romances e esse diário. E aí pede para ela continuar relatando, então, esse cotidiano. E ela faz isso até 1960, quando esse diário, então, é publicado. E realmente ela se torna um fenômeno no mundo inteiro, né? Ela publica O Quarto de Despejo e foi uma coisa revolucionária para a época, né? Primeiro porque esses trabalhadores marginalizados, eles não apareciam muito, né? A favela era uma coisa que nesse momento já era bem grande, mas ainda assim ninguém se importava com aquelas pessoas, né? E essa mulher, então, que sai dessa condição, publica um livro, né? Então, isso já chama muito atenção. E isso começa a rodar o mundo inteiro, né? Em menos de 2 anos, ela já tinha sido publicada em cerca de 40 países, traduzida em 13 idiomas, né, os livros dela. E ela chega a deixar a favela, graças a essa publicação, né? Aí ela vai morar num bairro de classe média, escreve um outro livro, também um diário, chamado Casa de Alvenaria, onde ela vai contar a história dela fora da favela. Mas a vida dela continua sendo muito difícil, principalmente pelo preconceito que ela sofreu por ser uma ex-favelada, analfabeta, semi-analfabeta, né? Porque ela escrevia, mas ela, como só teve 2 anos de escola, então ela tinha bastante erros de português, nada que comprometesse o entendimento e nem a reflexão que ela fazia sobre aquilo que ela vivia, né? Mas ela sofre com isso, não consegue publicar nada do que ela gostaria, que eram os romances dela. Ela publica um romance apenas, que ela pagou, né? A editoração do livro, ela consegue publicar. Um livro de provérbios também, que ela também pagou, né? Mas, enfim, a vida dela ela vai empobrecendo novamente, né? Porque vai diminuindo o número de venda dos livros. Ela acaba deixando a casa em São Paulo, vai morar num sítio em Palheireiros, interior de São Paulo, e morre lá no anonimato, né? E não na pobreza como na favela, mas ainda assim ela morre na pobreza. Uhum. Professora, eu queria pegar esse gancho para a gente poder falar sobre o quarto de despejo diário de uma favelada, mas que a gente retorna, então, essa discussão mais aprofundada, né, sobre essa obra em específico no nosso segundo bloco do História em Prosa. A gente retoma esse nosso segundo bloco com a professora Sara, para que ela então nos coloque de que forma que a obra da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, né, Diário de uma Favelada, que na verdade é um diário, né, dessa escritora, né, que fez muito sucesso, né, ali no início do século XIX, e de que forma que os relatos, né, desse diário da Carolina Maria de Jesus refletem a sociedade da época, as vivências da época, a própria vivência política da época, e como isso mais tarde é desmembrado nas outras escritas da Carolina Maria de Jesus. Bom, a obra Quarto de Despejo, então, por ser um diário, né, diário de uma favelada, ele é um diário mesmo. Ela escrevia diariamente, dia a dia, né, colocava lá a data e relatava o que acontecia no dia dela, né. Todos os dias, ou pelo menos 90% dos dias, ela acorda por volta das 3,
4 horas da manhã, se dirige à torneira que tinha na favela, só tinha uma torneira para 1.000 moradores de água, para pegar água para fazer o café. Então, aqui a gente já começa analisando, né, como o Estado era muito ausente na vida dessas pessoas, né? Afinal de contas, água, que é uma coisa essencial para a vida de todo mundo, já era muito difícil de se pegar. A fila era quilométrica, então tinha que acordar muito cedo, simplesmente para pegar a água do café, né? E aí ela seguiu o relato dela do dia a dia. Ela preparava os filhos para ir para a escola e saía, então, para conseguir o dinheiro para se alimentar e alimentar os filhos naquele dia. A Carolina, então, o trabalho principal dela era de catadora de papel nesse momento, né? Ela trabalhou em diversas profissões antes de ir para a favela, mas porque, como ela engravidou e não tinha como manter um emprego, digamos, com horários, né? Ela opta pela cata de reciclável, que na época já era uma profissão que estava se fortalecendo principalmente nos centros urbanos. E ela consegue, nesse trabalho, ter uma certa autonomia, pelo menos de horário, e ela também tinha uma autonomia para poder continuar escrevendo, que era, com certeza, a profissão que ela queria continuar exercendo, né? É claro que a cata de reciclável não dava uma renda fixa, primeiro, né? Nem suficiente para ela. E os filhos, né? Quando ela começa a escrever, o quarto de despejo, ela já estava com 3 filhos. Ela tinha 2 meninos e uma menina, né? O João, o José e a Vera Eunice. E dentro do livro, uma das principais coisas que aparece é a fome, né? A fome era diária, porque como ela conseguiu dinheiro para o dia, né? Era o que dava para comprar, né? E fora que a gente não vive apenas de comida, né? Tem roupa, calçado, doença, né? Então, tudo isso ela vai relatando as dificuldades diárias de se manter, de conseguir manter os filhos, né? E, além disso tudo, como que era viver nesse ambiente da favela, né? Muitas brigas, desentendimentos, né? Violência, até porque não era só ela que vivia essa condição nesse lugar, né? Era a grande maioria das pessoas que viviam ali, né? A situação da moradia, né? O barraco, quase não tinha louças, quase não tinha móveis, né? Então, tanto que ela não chama aqui esse espaço de casa, né? Ela mesma deixa isso claro, que barraco é barraco e casa é casa. Então, como que isso vai aparecendo na experiência do ser humano, né? E como que ela vai lidando com essa condição, né? Diariamente, né? Porque era uma luta diária de sobrevivência realmente, né? Que aparece no quarto de despejo. E que o título da obra, metaforicamente, traduz essa condição social, né? Essa experiência dentro da favela. Eu gostaria de perguntar à professora justamente nesse sentido, né? De que esse relato, até a partir da perspectiva da teoria literária, que a gente constrói como um relato autobiográfico, né? Um relato autobiográfico que vai revelar uma vivência, né? Desse sujeito escritor. Colocando isso e correlacionando com os campos de estudo da história, né? Esses relatos autobiográficos, eles revelam justamente esses sujeitos marginais. Até a Carolina Maria de Jesus, ela é expressão, né, considerada como uma das primeiras expressões da literatura marginal, né, no início da década de 60. E eu gostaria que a professora correlacionasse justamente isso, né, que é um pouquinho da perspectiva da nossa conversa, né, as relações da literatura como fontes historiográficas, né, como fontes para a pesquisa em história. O relato autobiográfico da Carolina Maria de Jesus, então, ele revela esse viés desses sujeitos marginalizados? Sim, o relato da Carolina, ele é uma expressão muito forte, digamos assim, dessas experiências marginais, né? Do trabalho, da moradia, da vivência, né? É claro que dentro de uma pesquisa histórica, né, a gente tem a nossa fonte de pesquisa, né, que no caso são os livros dela, e a gente vai buscando novas fontes para confrontar ou para embasar aquilo que está ali, né? Porque, por mais que seja uma autobiografia, ela ainda é uma literatura, né? Então, a gente
confronta com recortes de jornais, com outras bibliografias e tudo mais, para dar esse embasamento. Mas o foco principal é entender como que essa trabalhadora revela essa experiência, né? Nos conta essa experiência, como que ela reflete sobre essa experiência, porque não é apenas um relato, mas tem uma reflexão, reflexões fortes sobre o papel dos políticos, por exemplo, né, que ela fala em um trecho, né, que na favela os políticos só aparecem de 4 em 4 anos, né, que é a época e prometem que vão extinguir as favelas, que vão colocar água encanada, que vão colocar luz, e passa os 4 anos e nada disso é feito. Então ela faz uma reflexão muito grande acerca dessas questões, as relações, como eram as relações dela com as pessoas de fora da favela e como que era a relação delas com as pessoas da favela. Então, nesse processo, ela não revela apenas a experiência dela também. Ela revela a experiência de uma gama de sujeitos com os quais ela convive, com os quais ela se relaciona ao longo desses anos, né? Então, isso é muito rico para a história, né? Porque é uma perspectiva, como o próprio Adaulio Dantas, que foi o jornalista, né? Ninguém poderia contar aquela história melhor do que alguém que vive essa história, né? Não tem como você comparar, né? Alguém que vive isso com alguém que simplesmente analisa isso. Então, tem uma definição de uma escritora contemporânea, que é a Conceição Evaristo, e que ela parte da definição de que a escrita dela é uma escrevivência, né? Que a escrita ela também é construída a partir das vivências, e nesse sentido também são relatos que contribuem para que a gente consiga compreender as narrativas históricas. Ela parece não, uma mulher muito forte, né? E que uma visão política muito forte, né? Parece que isso é muito presente, né? Extremamente crítica. Isso, você nos disse, e ela vive ali, nesse ambiente que ela bebe informações, eu não tenho ideia de onde, né? Você disse dentro da formação dela, famílias com quem ela conviveu, mas provavelmente ela ouvia rádio para acompanhar os noticiários, porque em determinado momento ela diz assim, a favela é o quarto de despejo, né? Então ela diz assim, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos, né? Então ela escreve a partir de um espaço, né? Então ela tem uma visão política muito clara, uma visão de quem sabe onde está, né? E a partir dali que ela constrói, né? o trabalho, né? A escrita, o diário, né? Sim, ela tem, né? Tanto que esse termo quarto de despejo, ela tem uma explicação que ela dá, né? Num conto que é o Favela, o nome, que ela conta esse processo de ir morar na favela, que ela fala que quando a cidade começou a ser remodelada, os centros, né, começaram a refazer as reformas urbanas, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba passaram por essas reformas. As pessoas que moravam no centro, nos albergues noturnos na época, né, nos cortiços, isso tudo começou a ser destruído. Então, e para onde que iam essas pessoas? Então, eles conseguiram brigar para conseguir esse terreno onde que foi implantada a favela, né? E daí ela faz essa reflexão. Quando não teve mais espaço para nós no centro, então eles jogaram a gente na favela, que é por isso que eu denomino de quarto de despejo, porque é onde vão os trastes, né, que a gente não usa mais. Então, tipo, é muito forte a pessoa, porque ela não está falando de outras pessoas que estavam indo morar na favela, ela está falando dela e dos filhos dela que estavam morando naquele espaço, né? E como que isso pesa muito não só nesse momento que ela mora ali, mas quando ela sai, e esse estereótipo, né, se mantém nela, a escritora favelada, ou a escritora que saiu da favela. Então, essa alcunha nunca abandonou. Então, é um estigma. É um estigma, é um exatamente. É um estigma que ela carrega, mas que, ao mesmo tempo, ela reproduz essa realidade dessa vivência que ela tem. Tem um trecho dessa obra que eu vejo que o quarto de despejo ele é quase que um soco no estômago
no sentido de nos traduzir um pouco o que é a realidade da vivência dentro de uma favela. E tem um trecho dessa obra que ela relata que a tontura da fome, ela é muito mais forte do que a tontura da embriaguez causada, né, pela bebida alcoólica. Como dói a dor da fome. Como dói a dor da fome. E essa obra em específico, eu gostaria que a prof, né, encerrasse o nosso bate-papo aqui também, trazendo um pouquinho alguns elementos das outras obras da Carolina de Jesus e de que forma que isso tem essa correlação também com essa perspectiva dos estudos históricos. Então, né, ela tem outras obras, né? Ela tem mais 2 diários. Diário de Bitita, que conta a história da infância dela, né? É um pouco diferente dos outros pela forma como ele foi editado, mas ele também é muito rico nesse quesito, né? Tem o Caso de Alvenaria, que daí é a história dela pós sair da favela, né? O primeiro e o segundo ano de sucesso do lançamento do Quarto de Despejo. Mas ela também tem poemas, contos e romances publicados e um livro de provérbios. E nesses contos, nesses poemas e romances, também você consegue observar como essa experiência ela está sempre presente, né? Então, na grande maioria dos poemas dela, por exemplo, ela vai tratar da fome, do álcool, né? Muito presente na favela, né? Dos políticos, né? De como as decisões políticas afetam a vida do povo, como que o trabalho honesto ele merece ser exaltado. Então ela exalta muito essa questão do trabalho, né? E nos poemas e nos contos, um dos contos dele é o Favela, que também é um conto autobiográfico. Então a experiência dela, ele está presente em todas as obras dela, né? Não tem como você separar a obra da autora, e é isso que faz essa coletânea, né? Pois são muitas obras publicadas, né? Algumas muito difíceis da gente ter acesso, por sinal, né? Demorei muito para conseguir algumas, mas como que toda essa coletânea de obras, ela é muito rica para a gente entender todo esse período, né? Que é da minha pesquisa, 1920, 1970, que é o período de vida dela, né? Basicamente. E tem muita coisa para se tirar desses relatos. E que retrata um período histórico, né, do Brasil, especialmente ali, né, de São Paulo, né, que é onde a Carolina de Jesus viveu, né, a favela ali do Canindé, né, num processo, né, de expansão urbana, mas também de profunda exclusão e de marginalização, né, desses agentes e desses sujeitos históricos, como é a Carolina Maria de Jesus. É uma conversa extremamente interessante, porque às vezes as pessoas têm uma ideia até um pouco equivocada sobre, né, a questão da literatura e essa visão da professora, né, nesse sentido de mostrar de que forma que a literatura ela dialoga com a história, nos faz pensar de uma forma um pouco mais amplificada e dá potência para a gente compreender o que é a história e o que é a literatura. Eu queria agradecer à professora Sara por ter aceitado o nosso convite, né, de estar em mais uma edição do História em Prosa, e fica um próximo convite para a professora voltar a poder falar também do seu trabalho, né, dentro da universidade. Obrigada, professora Sara, né, e ficamos para a próxima edição, então, do História em Prosa, para a gente continuar o nosso bate-papo. Eu que agradeço, muito obrigada.